Olá, amigos. Hoje vamos falar sobre o nosso segundo período literário, movimento chamado Barroco. No Brasil, esse movimento praticamente toma quase 2 séculos, é de 1601 até 1768. E é um movimento marcado também por um novo ciclo econômico, o ciclo da cana-de-açúcar. Vamos saber mais sobre ele? Então vamos. O Barroco é um movimento que, de certa forma, acontece um pouco depois do Renascimento. É importante a gente perceber que é um movimento que vem depois daquela reforma capitaneada por Martinho Lutero, a partir de 1517, e que vai determinar uma nova atitude da Igreja Católica. Para responder à reforma luterana, a Igreja Católica organiza uma contra-reforma. Depois do período chamado de classicismo na Europa, um período marcado pelo equilíbrio, um período com muita influência do Renascimento e do antropocentrismo, surge esse novo momento cultural chamado Barroco, marcado por algumas rupturas com o Renascimento. Por exemplo, é uma arte considerada muito irregular, a arte barroca, uma arte marcada pelos contrastes muito fortes, né? O chiaroscuro, claro e o escuro, a luz e a escuridão. A própria expressão dessas oposições vai reaparecer na poesia barroca. Ao lado disso, é um movimento também muito marcado por outros aspectos importantes. Vamos a eles. Quando se diz que a arte barroca é a arte da contra-reforma, a gente quer dizer que a ideologia da arte barroca foi fornecida por esse movimento da igreja. Jamais, em qualquer outro momento, foram construídas tantas igrejas, tantos monumentos, tantas estátuas, tantas obras de arte, celebrando a fé católica. E essa celebração da fé católica, de certa forma, ela vai perpassar todas as obras do Barroco, produzidas durante o período Barroco. Além disso, é importante a gente referir também que essa obra de arte ela tinha por intenção convencer o fiel de que a suprema fé era a fé católica. Por conta disso, às vezes as obras são meio assustadoras, né? Elas aterrorizam o fiel. Se não desse para convencê-lo por bem, que se convencesse pelo terror, que se convencesse pelo medo. Então a arte da contra-reforma é uma arte cuja ideologia, a base ideológica, vem desse movimento da Igreja Católica. Uma dessas características que está na base desse movimento barroco é o fato de que o barroco ele tenta juntar dois polos antagônicos, dois polos muito opostos. De um lado, a gente tem o antropocentrismo renascentista e de outro lado, o teocentrismo medieval. O antropocentrismo, o homem, né, como centro.
teocentrismo, Deus como centro. É por causa disso que a arte barroca ela é tão irregular, a arte barroca é marcada por esse aspecto de contraste muito forte. Né? Esse tipo de aspecto vai se repetir nas obras literárias de Gregório de Matos Guerra, vai aparecer nos muitos sermões do padre Antônio Vieira e, de certa forma, acaba expressa na própria obra do Botelho de Oliveira, um poeta do século XVII, que escrevia: "E na desigual ordem consiste a fermosura na desordem", né? Um fragmento de A Ilha da Maré, de 1705. Notem que o poeta, o autor barroco, ele percebe mesmo que está vivendo um movimento muito marcado por fortes emoções. Basicamente, isso aparece expresso nessas obras. No barroco, a gente ainda pode considerar duas maneiras de se expressar que tem uma certa diferença. Primeiro, os cultistas, né? Também conhecido por gongoristas. Esses poetas cultistas, escritores cultistas, eles buscavam captar a atenção da plateia através do uso de muitas metáforas grandiosas, grandiloquentes, as muitas referências às cores mais berrantes, o estilo mais rebuscado, sobretudo chamando a atenção da sua plateia através do apelo aos estímulos sensoriais, né? A musicalidade da poesia, o rebuscamento da sua arte. Esse grupo ficou conhecido como o grupo dos cultistas. Já o outro grupo de escritores do barroco, de modo geral, utilizava uma outra forma um pouquinho diferente. Era o grupo dos conceptistas, concepto, ideia. Esses autores eles procuravam convencer a sua plateia usando outros recursos argumentativos, como, por exemplo, as analogias. Os jogos eram jogos de ideia, de raciocínio lógico. A ideia era fundamentalmente argumentar, então envolver intelectualmente, né, essa plateia para que, de uma forma racional, essa plateia pudesse aceitar a expressão artística desse sujeito. Na poesia brasileira, na obra literária brasileira, a gente costuma classificar o poeta Gregório de Matos Guerra como um seguidor do cultismo e o padre Antônio Vieira como um seguidor do conceptismo, certo? Mas é importante ressaltar que muitas são as vezes que o Gregório acaba se tornando conceptista e o próprio padre Vieira acaba se tornando cultista. Mas é importante que vocês tenham noção dessas duas formas de expressão do movimento barroco, o cultismo e o conceptismo. Bem, amigos, estudamos as características principais de um movimento chamado barroco, que no Brasil vai de 1601 até 1768. É um movimento muito marcado por uma reação forte da Igreja Católica à perda da sua força. Como exemplos, a gente tem a Contra-Reforma, o barroco é a arte da Contra-Reforma, o Concílio de Trento, que foi organizado à época, um reavivamento da Inquisição, a fundação da Companhia de Jesus para servir como uma ponta de lança a esse novo movimento de reação da Igreja Católica e a unificação da Península Ibérica, momento em que o rei Filipe II de Espanha era o soberano não só da Espanha como também de Portugal. Esse contexto histórico
ajuda a gente a entender, a compreender as características do movimento barroco como um todo. É uma arte muito irregular, porque por conta desse período histórico em que tentava se conciliar antropocentrismo e teocentrismo, o resultado dessa tentativa de conciliação desses dois opostos é o surgimento de uma arte muito irregular, marcada pelos muitos contrastes, pelo rebuscamento, pelo detalhismo. Muitas são as diversas esculturas nas quais a gente vê as muitas dobras, os anjos barrocos cheios dos detalhes e tal. Isso tudo fruto dessa conciliação entre teocentrismo do medievo e antropocentrismo do renascimento. Importante a gente perceber que na arte católica também a gente vai notar com clareza o bem contra o mal, Deus contra o diabo, a carne versus o espírito, o corpo versus a alma e assim por diante. Essas oposições é que produzem essa irregularidade do movimento barroco. E por último, também não dá para a gente esquecer sobre o cultismo e o conceptismo. Nesta arte que já era dual por natureza, nesse movimento marcado por essa dualidade, também havia duas formas de se expressar. Os cultistas, os mais rebuscados, aqueles que abusavam praticamente do rebuscamento, e os conceptistas, que eram mais lógicos, usavam muito mais o raciocínio lógico, os jogos de ideias e assim por diante, certo? Grande abraço, espero que tenha sido de valia para vocês esses comentários acerca do movimento brasileiro de arte muito forte chamado de barroco, ok? Até mais!